Bom dia a todos, mais um XP Connection, último da semana no ar. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, noticiário cheio, né? Payroll. Payroll agora, teve IPCA, IPCA. Notícia de empresas também, bastante resultados. Então, bastante coisa para falar hoje. Com tempo curto. É isso aí. Hoje a gente tem participação especial também. Vai ter novamente. Produto bom a gente tem que mostrar mais na TV, né? Então... Isso aí. Bom, então, antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo aí. É isso aí. Acho que o pessoal já tá no ar, tá tudo certo. Né? Tô vendo aqui com a produção se tá tudo certo. A produção, sexta-feira é o dia do chocolate da Coca-Cola, por conta da ressaca de quinta, mas tá tudo bem por aqui. Tá se arrastando aqui a produção. Mas vamos lá. Falar rapidamente resultados, se é o resultado em linha, as preocupações a gente estão lá na nossa reunião matinal, no nosso relatório. As preocupações vieram com a parte dos custos, né, de transação, que o próprio CEO da companhia fala entre 49 centavos a 51, esses vieram 52 centavos. A empresa também teve uma redução na margem, mas ela ganhou market share, né? Não é motivo de preocupação, segue sendo crescimento forte na parte de desconto de recebíveis. A gente segue gostando do ativo até por conta do relativo com outros ativos. Aí o Kim pode falar um pouco de Estácio também e da Vale, esse desastre aí, ambiental de tudo, né? A começar com o Estácio, um assunto um pouco mais leve ali. Para ser bem rápido, resultado abaixo da expectativa, já refletia bastante no papel hoje. Principais pontos negativos aqui ficam com aumento de evasão, principalmente na parte de EAD, graduação presencial também teve aumento na evasão. A gente teve também o aumento do ticket médio muito abaixo do esperado, então tudo isso afetou bastante a receita. Eles continuaram crescendo margem, mas ainda num patamar menor do que a gente observa nos últimos trimestres, então é resultado abaixo das expectativas. A gente continua de olho em todos os impactos, tanto econômicos com a desaceleração e também mudanças do FIES, e a nossa preferência continua sendo Kroton no setor. A gente quer estar no melhor management ali, melhor gestão, porque é um ativo muito importante agora você ter uma gestão boa no momento de desaceleração econômica e também mudanças no setor, tá? Kroton deve reportar resultado semana que vem. Indo agora para a Vale, realmente todo mundo já ouviu bastante ali dessa notícia da tragédia lá em Minas. O que aconteceu foi uma barragem de rejeitos da Samarco ali, ela rompeu em Mariana e acabou atingindo uma comunidade ali de cerca de 600 habitantes, 200 casas. Algumas informações desencontradas quanto a mortos e desaparecidos. Até onde a gente viu tinha uma morte confirmada, cerca de 20 desaparecidos, mas a gente já falando em 20 mortos e os números devem subir. Então é realmente uma tragédia ali. Agora falando de uma perspectiva um pouco mais prática, em termos de impacto, se a gente lembrar, essa marca ela é uma joint venture da Vale com a BHP. Então 50% cada um, a participação ela é focada em Pelotas, principalmente para exportação. Então realmente o impacto negativo é difícil você mensurar em termos de multas, impactos ambientais, paradas de produção. De qualquer forma, a BHP cai lá fora mais de 5%, Vale caía 3 e pouco aqui. Realmente a gente vai ter que ver o desenrolar, porque a gente estava vendo ali nos noticiários, é até difícil chegar ali, devido ao lamaçal, chegar nas casas para fazer resgate e alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai continuar vendo as notícias e o desenrolar disso. Então acho que é um pouco dessa questão de Vale. De novo, BHP caindo bem forte lá fora, que é a sócia da Vale na Samarco. Isso, e aqui saiu o payroll bem acima das expectativas, né? O número de criação aí de empregos bem acima do esperado. A bolsa na hora estava caindo 0,80, a bolsa passou a cair até 1,40 e pouco, depois deu uma certa acalmada, mas aí vem de novo aquela discussão de aumento de juros, né, nos Estados Unidos. Dólar deu uma esticada também. Dólar deu uma esticada.
E também aí por aqui o IPCA, né? Até uma discussão aqui, o Helder estava perguntando, o Banco Central já disse que deixou para 2017 medidas de contenção da inflação. Vamos ver o que o Celso diz. Sim, ele já jogou para 2017. Ele quer trazer ele para 6,5% a inflação do ano que vem. A gente ainda acha que é bem difícil, né? O topo da meta. Né? O topo, né, da meta, que é 4,5%, e aí 6,5% era o número topo do... Não tem meta, mas dobra. Mas dobra para 13%. E trazendo só em 2017. Tem algumas discussões aí. Ontem, né, até um dos diretores do Banco Central afirmou que o Banco Central permanece de olho, poderia, primeiro, que vai permanecer por um prazo longo, os juros elevados, e poderia ter um aumento de juros. Por isso que as curvas, tudo de juros aí, essa é uma discussão do mercado, né, extensa sobre se levarão ou não os juros. A gente ainda não trabalha com elevação de juros, né, e sim manutenção e redução no ano que vem. Muito mais por conta da economia que vem em frangalhos do que qualquer outra coisa, né? Vamos lá. O pessoal aqui ainda perguntaram de Bradesco, se era um bom ponto. A gente prefere ainda Itaú, né? A compra de Itaú via Itaúsa, né? Que acaba sendo um ativo mais barato. Mas Bradesco a gente gosta, a gente está montando uma estrutura aqui em produtos estruturados, tá? E hipermarcas, a competição, ela largando o farmacêutico, ela também vai vender a parte de fraldas, vai ficar só com essa parte farmacêutica. Ela compete com o Merck, né, com diversas empresas do setor de farmácia, né? Uma competição principalmente com as empresas estrangeiras nesse sentido. É uma competição árdua. O ponto é que com a venda do segmento ali, não é de cosméticos, né, mas de produtos, de beleza, produtos mais funcionais, Bozano, marca Bozano, Monange, dentre outras, ela focou nesse farmacêutico, que aí entrou o dinheiro para ela poder reduzir o endividamento, por isso até que as ações subiram bem na casa de 20%. Perguntaram aqui que grandeza representa a Vale, né? Para a Vale a produção da Samarco. Ela está mais focada ali na parte de Pelotas, se a gente for ver, foi cerca de 30%, na parte de produção de Pelotas ali, gente falando que do EBITDA ali algo em torno de 3%, 6%, algo nesse sentido. Então não é tão relevante a parte de produção, mas de novo, o que pode preocupar é o desdobramento, né, com relação a risco ambiental, multa, indenização, que aí não tem, o tamanho da empresa não é o que vai importar, e sim os impactos negativos disso, tanto para a Vale quanto BHP, mas é em torno disso a produção. Na parte de Pelotas, está 30% na parte de Pelotas, que é muito menor do que a produção de finos de minério de ferro. Mas, Couto, a gente ainda não trabalha com a taxa de juros aumento no ano que vem, tá? Por enquanto não, porque a economia vem em frangalhos. Vocês viram que a Ambev anunciou, eu sempre falo, tô sendo chato, escrevo isso no Face, que era, até no blog da Infomoney, que era a curva de Laffer, né? Não adianta você aumentar tributos para aumentar a arrecadação, pelo contrário. Você tem uma linha ótima que fala, assim, em alguns estudos, entre 35% e 40% que deveria ser a carga tributária. Passando disso, a arrecadação cai. Por quê? Porque as empresas e os empresários não querem investir num país, num estado que tem uma carga tributária alta, o maior sócio já é o governo, imagina se ele aumenta isso. E a Ambev fechando a planta dela no Rio Grande do Norte. Né? No Rio Grande do Norte, ela afirmou, primeiro, eles tinham incentivos fiscais quando foram para lá. Segundo, retiraram os incentivos e subiram o ICMS. Dia 27 de outubro, né, a Assembleia Legislativa resolveu elevar a tributação. Não, vamos arrecadar mais, né? Por que não, Kim? A gente fecha a fábrica. Eleva para 80 a carga tributária. A Ambev nunca vai fechar a fábrica aqui, nunca vai fechar a fábrica. Imagina que ela não vai sair daqui. O que aconteceu? Ela olhou os estados em volta e falou, poxa, é só eu produzir em volta. Continuo levando carga para lá. Aí eles falam que vão ser demitidos até o final do ano, é muito rápido. A Ambev até o final do ano a gente demite os 300 trabalhadores da fábrica, só que impacto, por conta do mercado cervejeiro, 15 mil empregos. Nossa. Então, assim, vai elevar juros? É isso que eu falo. Economia tinha que ser dada, tinha que ser obrigatória ter a grade curricular de escola, não era universidade. As pessoas acham, eu vou aumentar tributo e arrecado mais. Olha o que aconteceu. Por que não reduzem os salários lá, né, dos próprios políticos? Não vou fazer isso. Aí achou assim, poxa, se a gente fizer a conta aqui, a gente arrecada tantos
milhões por ano com impostos aqui com cerveja. Cerveja, aqui, as pessoas não deixam de consumir. Cigarro também não. Vamos elevar. Beleza, o consumo continua. Ela vai repassar o custo, o consumo continua, pode cair um pouco, mas é o estado de pensar, tem uma demanda ali que é inelástica. O pessoal vai continuar consumindo, cai só um pouquinho o volume, em compensação a gente ganha mais nos impostos. Aí a empresa pegou e falou, tá bom, vocês querem fazer isso? Eu fecho a planta, acabou com vocês. Então, e aí fica a questão. Quem é que vai querer para um estado desses? Não estou criticando o meu, não. Estou falando qualquer lugar aqui. São Paulo também quer levar o ICMS para bebidas frias. Vai querer investir num estado que mudou a regra. Você tinha incentivo, tirou o incentivo e subiu a tributação. É um tiro no pé porque você aumenta imposto, aí beleza, fecha uma fábrica, um monte de demissão, você vai ter que voltar atrás depois nas negociações com sindicatos, etc. Então, faz o que agora? É realmente difícil ali. A gente vai ver, ainda passando para outro assunto, mas teve greve ali em várias empresas, caminhoneiros também, então realmente tá piorando a coisa ali nessa questão social, né? Bastante. Vamos lá, o professor Marcão está perguntando, a partir de agora vocês da XP estão esperando o aumento dos juros nos Estados Unidos ainda esse ano e o aumento do dólar em consequência disso? Vale a pena comprar Suzano? Boa pergunta, Marcão. A gente ainda acredita que pode vir até pelo call, mas jogando mais para o ano que vem. A gente tem o nosso economista, que os dois economistas também ficam lá fora. Vamos ver o que eles vão escrever, né, sobre isso. Prefiro que eles até opinem. Eles falavam que era 50% de chance de aumentar e 50% de chance de não aumentar, né? A curva de juros já precifica um pouco mais agora. Mais probabilidade de aumento em dezembro, mas a gente, como o Celso falou, talvez fique um pouco mais para frente. Está vendo diversos indícios de desaceleração global. A gente viu ali produção industrial na Alemanha, o próprio Draghi falando em aumentar estímulo, China cortando juros. Então, não é uma questão muito óbvia esse aumento para dezembro. A gente vamos ver as próximas falas, né? Porque o Fed tende a sinalizar de forma mais forte se eles forem aumentar juros. Mas por enquanto não é o nosso cenário base ainda. E já indo para Suzano aqui, realmente, se você acha que os Estados Unidos vai aumentar em dezembro, tende a esticar o dólar e aí beneficiar Suzano, fibra, etc. Mas eu não iria com essa cabeça para o call, eu iria mais no call de você estar posicionado numa commodity que tem mostrado uma boa performance, principalmente se a gente compara com relação ao petróleo, minério. A celulose tem performado bem, principalmente na Europa, e também, obviamente, aproveitar desse dólar num patamar mais alto, mesmo que não estique muito, já está num patamar onde o fluxo de caixa aumenta bastante e o nível de desalavancagem ele cai mais rápido. Então esse é um pouco da nossa cabeça para Suzano, sem muita concentração, porque, de novo, como a gente fala bastante que a China está desacelerando, isso aí também tem impacto em preço de celulose lá na China. A gente já viu um soluço ali nas últimas semanas para preço de celulose por lá, então a gente não vai fechar os olhos para isso. A gente fica com essa luz amarela acesa, mas a gente ainda gosta de Suzano, de novo, posição estrutural, sem muita concentração. Sobre a Alpargatas, a gente acaba não olhando muito a empresa por conta da liquidez, é uma boa empresa bem gerida e vendeu agora as marcas aí para o ex-dono, né, dono daquela marca de inglês. Wizard, isso. O Carlos Wizard, ele comprou Mundo Verde, comprou algumas marcas aí, principalmente essa parte de tênis. A Alpargatas vai ficar focada mais nas Havaianas, que é impressionante, né? Estava falando anteontem com uma repórter, né, sobre o case, né, de reposicionamento de marca. Para mim, né, a Alpargatas foi o maior, né, as Havaianas foi o maior case brasileiro de reposicionamento de marca. Era uma marca extremamente focada na classe baixa. Quem fazia propaganda, quem lembra, né? Eu lembro. Fazia propaganda era o Chico Anísio, um personagem dele, né, acho que era bêbado até, não lembro agora, né, produção? Não, aquele chinelo branco com prego, né? Quando saía a borracha. Branco com azul. Era. Branco com azul claro, era sensacional. Você via uma classe muito baixa utilizando o chinelo. Reposicionamento, ela exporta, virou moda. O chinelo não mudou, gente. Para mim, isso é impressionante. Para mim, o maior reposicionamento de marca. Estava discutindo sobre a Marisa, né? Que ela está tentando reposicionar a marca, a Marisa Lingerie, uma marca para cima. Mas eu acho extremamente difícil manter a marca, porque uma classe mais alta, quando olha, fala, não, Marisa é focado na classe muito baixa, não compro. E às vezes uma classe muito baixa começa a olhar,
porque ela está se reposicionando, então ela está aumentando o preço e ficou caro, não compro mais. É um grande risco aí nesse sentido, mas o case das Havaianas é impressionante, parabéns ali ao Alpargatas, porque o que conseguiu fazer, óbvio, não foi de um dia para o outro, até hoje você tem loja só de chinelo, né? Como é que tem loja de chinelo? E virou um preço assim, Natal, não sei o que comprar, compra uma Havaianas. Não é um baratinho, então é impressionante. Comprava uma roupa ali, no Natal agora vai Havaianas. Chinelada no final do chaveiro, ano que vem vai ser chaveiro. Bicuro tá perguntando aqui, a bolsa pode ter alcançado o fundo do poço do tá barato pra caramba. Quando chega esse patamar, vem capital estrangeiro e segura a onda. Não acho ainda não, Bicuro, tanto é que ela bateu 44, acho que teria que sofrer um pouquinho mais para estar barata, certo, Kim? Exato. Vamos lá. Espera aí, eu tô baixando aqui. Se o S&P perguntou se com o payroll de hoje aumenta as chances de aumento de juros em dezembro, a gente até falou sobre isso, provavelmente sim, o mercado vai precificar uma probabilidade de aumento um pouco maior, estava 50 com 50, pode aumentar um pouquinho. E se com essa alta de juros, acho que por lá o Romer sempre perguntou se o dólar iria para patamar de 4,20, 4,30, acho difícil, Romer, nesse patamar, mas pode voltar a 4. Thiago Ribeiro perguntou aqui por falar da Estácio. Na minha concepção foi ótimo o resultado, mostrando a ótima administração da empresa e o mercado assustado por não ver um aumento de ticket tão considerável, mas que é absolutamente natural nesse momento de crise, dada a migração de alunos. Na verdade, e depois ele falou de Graziotin, enfim. Eu comento. Mas Estácio, assim, foi um resultado ok, pra gente não foi um ótimo resultado, acho que além do ticket não ter aumentado consideravelmente, a gente já está vendo o ticket médio de EAD caindo trimestre após trimestre, mas eu acho que talvez o que tenha chamado mais atenção foi a parte de evasão, tanto na parte de graduação presencial como EAD, né? Na presencial subiu 1,2 pontos percentuais ali, muito por conta de piora econômica e também menor mix de alunos fiéis. No EAD subiu 6 pontos percentuais, ali eles estão ajustando o modelo da Uniceb. Obviamente é uma coisa que tem que se considerar, essa integração com a Uniceb, mas querendo ou não, o fato é que subiu a evasão 6 pontos percentuais. Isso é fato, então é disso que a gente está falando. A gente não está falando que a empresa acabou, longe disso, mas de acordo com as expectativas ali e alguns indicadores, realmente foi um pouquinho abaixo do esperado e, de novo, separar o case com o resultado pontual. Nesse sentido, mas de qualquer forma, a gente ainda acha que Kroton deve ter resultados um pouco melhores ali, principalmente para longo prazo. De novo, como eu comentei, a gente se apoia muito na qualidade do management. Isso aí você não tem como mensurar o valor, mas é de grande valia, principalmente agora, em um momento de retração da economia e mudança aí do setor com todas essas mudanças de FIES, tá? E Graziotin a gente acaba no ano, a gente olhava no passado, mas por ser uma, não sei nem se é mais small cap, micro cap, né? Nano cap. E vem sofrendo muito, né? Por conta até do cenário, como ela é focada no Rio Grande do Sul, a gente viu o que aconteceu ali com a piora econômica do Rio Grande do Sul. Sobre Elbor, Matheus, a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de real estate, segue fora, já respondendo de Even também, porque as empresas estão lançando menos, vendendo menos, e o distrato está aumentando, então está mantendo seus estoques elevados, isso é custo. E isso é um problema e vai permanecer por um bom tempo. Vide PDG, né, que teve EBITDA negativo. O resultado operacional negativo fecha a empresa, né, Kim? É implit atrás de implit. Reúne ação, R$10, a ação volta a cair, R$10, a ação volta a cair. Impressionante para não virar uma penny stocks, que são ações negociadas a centavos. Se a Cielo não estaria muito cara em função das perspectivas futuras relativamente limitadas? Não vejo. Até o relativo dela é muito bom, né? Fora a troca de esse desconto de recebíveis, S&P. E tem que olhar o relativo, né? Você tem um ativo bom, muito bem gerido, que pode surpreender positivamente, diferente de outros ativos. Esse ativo tá barato pra caramba. Só que a perspectiva é muito ruim. A gente fala bastante, a gente prefere comprar uma empresa um pouquinho mais cara em termos de valuation, só que com management bem melhor, né? Do que uma empresa que parece barata, mas pode continuar barata. Com certeza. O Marcão perguntou quais ativos vocês consideram baratos na Bolsa hoje, que os estrangeiros estão de olho. Acho que bancos permanecem baratos, principalmente Itaú. Você ainda tem ali o setor de seguros interessante. Sul América. Em uma semana ela sofreu e já voltou tudo, praticamente, né, Kim? Caiu 9%, já voltou, sei lá, 8%. E o que ajuda também esses discursos ali dos diretores do BC, né, falando de juros ali. Já proteção, como é que você se protege a juros?
compra a empresa seguradora, BB Seguridade, até Porto Seguro, BB Seguridade e Sula, principalmente. Se aumenta a chance de elevar a taxa de juros para ano que vem, em relação a esse IPCA, era 0,80 vezes 0,82, não acho que é o IPCA em si, mas sim a fala do diretor do Banco Central, tá? Pessoal, agora, nem direcional? Não, nem direcional. Não recomendamos nenhuma ação do setor de real estate. Vai dar um momento para comprar, mas não agora. Senhores, mas vamos lá. Agora, como a gente fez quarta-feira, né, até a audiência também tá boa, sexta-feira, dia chuvoso, todo mundo assistindo aí a gente resolveu falar novamente sobre o capital protegido, né, o 15 em Romanos, que é extremamente interessante, né? E nesse cenário de, imagina, você pode investir numa empresa, né? O Kim conhece muito essa empresa, que é impressionante isso. Ela não é sul-coreana, mas ele conhece bastante. Mas investir numa empresa, né? A empresa está começando. Imagina se alguém te chama para investir no que seria hoje o Facebook lá atrás. Ó, você tem que colocar quanto? Ó, no mínimo 15 mil reais. Apple lá atrás, né? Muita gente compara o Elon Musk, que é o CEO, com o Steve Jobs. Visionário, tudo isso. 15 mil reais você pode investir. Pô, e daqui a 3 anos, quanto você vai ter? Não sei. Mas no mínimo eu te devolvo 15 mil. Kim, pô, você não quer investir numa empresa assim? Acho que o perfil de capital protegido para um produto que você está falando de uma tecnologia nova, encaixa muito bem. Porque se der errado, você tem seu capital protegido. Só que tem aquela outra chance de dar uma porrada, que é o que aconteceu com a ação da Tesla, que, sei lá, subiu 600% ali, enfim, a Maite até vai falar um pouquinho melhor, mas encaixa totalmente o produto inovador para uma empresa inovadora também. Isso. Então explica de novo pro pessoal esse capital protegido. Obrigado pela participação novamente aqui, Maite, a sua presença aqui, que o pessoal aqui celebra sempre quando você aparece aqui na Infomania TV. Bom dia, Maite. Oi, Celson, bom dia, Kim, tudo bem, gente? Pois é, de novo aqui falando do capital protegido em Tesla, fundo bem bacana, todo mundo tá gostando bastante, Celson. Como é que funciona o fundo? Para quem ainda não conhece, esses fundos de capital protegido, o cliente ele coloca o principal, o ticket mínimo é de 15 mil reais e no vencimento do fundo, o cliente, se tudo der errado, se a ação cair, ele tem o principal dele de volta. Ou seja, se ele colocar hoje 15 mil reais, o fundo tem um prazo de 3 anos, ele vai receber daqui a 3 anos 15 mil reais caso a ação da Tesla caia. Se a ação da Tesla subir nos próximos 3 anos, o cliente vai receber 1 para 1 da alta da ação da Tesla. O que isso quer dizer? Se a ação da Tesla subir 300% daqui a 3 anos, o cliente vai receber 300% da alta da ação da Tesla. Isso é extremamente relevante. Passei o link para vocês aí entrarem na Tesla Motors. O Kim conhece, né? A gente sempre debate muito sobre a ação, né? Como é que criar, né? Acabou aquela barreira de ter combustível fóssil, quem sempre fala isso, né? Que você está carregando um negócio que pode explodir, né? Você pensar bem, mudança de tecnologia, etc., e a gente sempre comenta, né? Combustível fóssil não faz sentido, né? Quando você tem já uma tecnologia elétrica em escala, você ficar enchendo ali o seu carro com um fluido altamente inflamável e andando daqui para lá, enquanto você tem agora... por exemplo, esses carros da Tesla, a autonomia ali é de 400 quilômetros, assim, é uma coisa assim, realmente já bem palpável e a gente acha que de fato isso aí vai mudar, tanto que a gente fala das petrolíferas ali que não querem saber, vão querer vender a qualquer preço petróleo agora porque realmente eles estão vendo o perigo ali de mudança de tecnologia, né? Diga a Arábia Saudita, que não para de inundar o OPEP, o mundo com petróleo. Então você imagina, um carro com a tecnologia extremamente seguro, que vai de 0 a 100 em 3,6 segundos, não é isso? Quem já entrou no carro? 3,1, eles fizeram um pacote agora, eu até estava vendo depois de curiosidade, é um pacote no top de linhas, no top de linha deles é de 0 a 100 em 2,8 segundos, né? É porque como é motor elétrico, o torque é instantâneo, então, de uma maneira simples, quando você tem um motor
a gasolina, por exemplo, é muita peça ali e quanto mais peça você perde mais energia no processo. Ali é um motorzinho ali elétrico, então você põe o pé no acelerador. Não que eu tenha dirigido, eu só entrei dentro. Isso aí, já comprou um, quem já comprou um. Mas é instantâneo ali, então a arrancada ali de fato de 0 a 100 em 2,8 segundos. E o negócio interessante de curiosidade é segurança também, né? Isso. O teste ali, do crash test ali é um mais alto. 5 estrelas, é um dos mais altos, porque como você não tem motor ali, geralmente batida frontal, o motor entra na cabine. E lá você não tem, então é tudo absorção de impacto. Assim, é muito interessante depois vocês darem uma olhada ali. Lançamento do novo automóvel, a margem bruta veio melhor do que as expectativas. Só decepcionou um pouquinho as vendas, mas mesmo assim, a China é um mercado, o próprio Brasil. E aí você vai poder abastecer o carro, ficar do lado, fumar, se quiser, tudo bem, não é politicamente correto, mas pode fumar que não vai explodir. Não vai. Pode ligar no celular, né, que não tem problema de pegar fogo, né, não tem esse estresse. Realmente vai ser... E a questão do timing é muito bom, que a gente fala aqui também. Eles lançaram 2 principais modelos agora, mas o que vai ser a porrada do case é o próximo modelo que vai ser... num preço mais acessível, então eles vão tentar massificar. Acho que essa é a porrada e é bem no timing do capital protegido. Tipo uma vanzinha, né? A van eles acabaram de soltar a van. 7 lugares. Com aquela porta que abre pra cima. Sensacional. Sensacional. Gaivota, né? Sei lá o nome. Falcon. Falcon, ela sabe tudo. Não é carro sul-coreano, mas vale a pena. Perguntaram de novo o seguinte, o Marcelo, explica melhor como eu consigo comprar esse fundo. XP Capital Protegido 15 em romanos. Por favor, Maitê. Então, é o seguinte, para vocês investirem no fundo, obviamente, tem que ter uma conta aberta aqui na XP. É só entrar na intranet, na parte de investimentos, fundos de investimentos, e você vai encontrar lá XP Capital Protegido 15. Tem também, logo que você entrar na sua conta online, também já tem um banner aí que vai dar direto no fundo. Então, ou você entra direto pelo banner que está na sua conta, ou você entra na parte de investimentos, fundos de investimentos. Lembrando que o fundo chama XP Capital Protegido 15. E, gente, para ressaltar uma coisa, tá? O capital protegido nesse fundo é só se você ficar até o vencimento. Esse fundo, diferente dos outros capitais protegidos que a gente já fez, você tem um período de carência de 6 meses. Depois disso, você pode resgatar os recursos todo o último dia útil de cada mês. Tem uma multa de saída de 2%, ou seja, se a cota do fundo estiver subindo 200%, você vai ter que sair da cota com 198%, porque você vai pagar uma taxa de saída. Mas como o próprio Kim falou aqui, a beleza desse produto é ficar mesmo no longo prazo, para a gente esperar aí os lançamentos, né? Então é como você estivesse entrando aí na ação da Apple no comecinho aí, quando a empresa, né, ainda estava no começo, não tinha lançado ainda todos os produtos. Então, por isso que a gente quis dar um produto mais de longo prazo para vocês, tá? E com uma possibilidade de alta, de participação na alta, ilimitada. Por quê? Porque essa não é uma ação que se subir, vai subir pouco, né? A gente acha que é uma ação que se subir, ela pode subir bastante. Aí você tem a chance de participar sem limitador nenhum de alta, 1 para 1. Mas lembrando, se sair no meio, é importante ressaltar, não vai ter o capital protegido. No vencimento, se der tudo errado, você tem seu capital protegido, ou então 1 para 1 no que subir a Tesla. Tem uma pergunta aqui da Selena, a Maitê falando, em contrapartida, o protegido deixa de lado a inflação no período. Sim. Não dá pra deixa ter tudo, de lado a inflação e os juros no período, exatamente. Isso. Mas aí é isso, né, gente? A gente quis dar mesmo para você participar do risco da ação. Claro, não dá para ter tudo num produto, mas assim, pensa, se acontecer, der tudo errado, a empresa quebrar, você pelo menos vai ter o seu capital de volta. Ela falou assim, entendi que se der um lucro de $100, a remuneração seria R$100? Isso, exatamente, é exatamente isso. O que não tem risco cambial nenhum. Então, se a ação subir 200% em dólar, o fundo vai subir 200% em reais. O interessante também disso, vale ressaltar que você comparar com renda fixa não é uma boa comparação, porque aqui a gente está recomendando para o seu portfólio de renda variável, né? Você quer colocar num ativo de renda variável. Se você está olhando muito para renda fixa, se é conservador, aí o seu perfil é renda fixa, você migra ali para renda fixa IPCA mais X%, mas a gente está falando aqui numa ação, e de novo, colocar o dinheiro em ação de uma maneira conservadora num produto totalmente inovador, numa empresa totalmente inovadora, né? Bem interessante.
E é interessante esse paralelo com a Apple, né? É como se você entrasse na ação da Apple quando ela tivesse acabado de lançar o iPod e tem um iPhone para sair, né? É tipo isso. Imagina os carros que ela pode vir ou outras tecnologias. Pessoal, se faltar luz no carro, você tem praças, já estão sendo feitas praças em vários locais no meio do caminho. Mas o Brasil é assim, cara, não pensa no Brasil, pensa que ele está vendendo lá fora isso. O mercado global que ele tem não é um produto feito no Brasil para exportar nem para vender aqui. Olha na situação econômica, a gente não está pensando nisso, mas pensa que é um produto acessível, politicamente correto, né? Não tem emissão de gases nem poluente. E imagina que dessas praças de alimentação de energia, né? Você pode ter energia solar, cara. Não, lembrando que nos Estados Unidos já tem vários Teslas na rua ali, enfim, várias estações de recarga rápida que demora, sei lá, meia hora para fazer a recarga, que é especial ali, mas assim, é bem interessante. O Brasil e países emergentes talvez seja um passo bem mais à frente, né? Ali tem muito mercado nos Estados Unidos, um mercado gigantesco ainda. E acho que uma coisa que também vale a gente ressaltar o mínimo aqui é de 15 mil reais. Então, com 15 mil reais, como é que você ia conseguir investir em Tesla? Você teria que mandar seu dinheiro lá para fora, converter ele para dólares, pagar os impostos, mandar o dinheiro para fora e aí sim você investir num valor muito pequeno da ação, né? Isso que a gente está fazendo aqui, a gente já está dando a oportunidade de você diversificar seu portfólio, participar de uma empresa super inovadora, mas aqui dentro do Brasil, sem precisar tirar o seu dinheiro daqui, sem precisar pagar imposto, né? E correr o risco cambial. Então, acho que a graça aqui do produto é justamente essa, né? A gente nunca viu aqui no Brasil nenhum outro produto ligado à Tesla que não te desse o risco cambial. Isso, até o pessoal está perguntando aqui, este é o fundo Mestre Celso, XP Capital Protegido 15, FIM? É isso mesmo, é exatamente esse fundo. É esse. Como fica o IR nessa jogada? O mesmo de fundos, não tem o igualzinho de fundos, né? Vai depender aí do prazo em que você sair do produto, né? Se você sair aí no longo prazo, você vai ter o imposto de fundo de longo prazo, mas se você sair antes, é a tabela de fundos. Uma coisa importante, gente, pra gente ressaltar, é um fundo, então tem a incidência de come cotas no último dia de maio e no último dia de novembro. Então, se você ficar até o vencimento e acontecer de no meio do caminho a cota estiver subindo muito, você vai ter pago come cotas. Aí chegou lá no final, a cota caiu, aí você já vai ter pago mesmo o come cotas, não tem jeito. Então é a única chance de no vencimento você receber um pouquinho menos do que você investiu se tiver incidência de come cotas no meio do caminho e no final a ação acabar terminando em queda. Isso, aí o pessoal está perguntando no SMP, Celso, será que o mercado está acreditando que esse visionário irá revolucionar o centenário mercado automobilístico mundial? Com certeza, SMP. Já está mudando. Já mudou, né? O carro parece, o sedã parece um Maserati, cara. Ele é bonito, não é aquele carro elétrico, é feio, né? Não vale a pena ter. Ele tem um design extremamente importante. Lembra, o Kim vai lembrar melhor do que eu, né? O Hyundai, né? Toda essa parte Kia, os sul-coreanos. Na década de 90, quando o Collor abriu o mercado, eram carros muito ruins. O que eles fizeram em 20 anos? Hoje são os carros mais vendidos no mundo. Agora vai vir essa nova onda, que é, quem não mudar, a Toyota já está fazendo isso, o carro elétrico, mas nem se compara o carro da Toyota elétrico, que é o híbrido, né, com esse tipo de carro. Então, acho que vai revolucionar sim, né? Ele criou o PayPal, vendeu o PayPal. Qual foi o outro que ele criou antes, em 96? Teve um outro Ele criou uma empresa pequena, mas o PayPal foi o mais emblemático, que ele vendeu para o eBay. E aí ele tem outra empresa que é a SpaceX, que ele quer ir para Marte, quer mandar foguete. Ele tem a SolarCity, que é de painel solar. Olha, então o cara é visionário mesmo. E, de novo, a estratégia dos caras da Tesla é justamente mostrar esse automóvel com alta performance e falar, dá para fazer com alta performance. É um design bonito ali para bater de frente com qualquer outra e depois vai descendo e fazendo o carro mais popular. Essa estratégia que eu acho que faz todo sentido. Com certeza. O Bicuro perguntou, se em um ano as ações da Tesla valorizarem 302%, sai com menos 2%, ganha em 12 meses o equivalente a 3 anos? Não, é o seguinte, uma coisa que é importante vocês saberem, você vai ter 1 para 1 a rentabilidade da Tesla
no vencimento. No meio do caminho, você não vai ter 1 para 1 a rentabilidade da Tesla. Por quê? Porque esse fundo, gente, ele é formado por derivativos ligados à Tesla, tá? Quem conhece aí derivativos é uma call, tá? Uma opção de compra em Tesla, tá? Mais títulos públicos pré-fixados. E esses derivativos, eles garantem a sua participação na alta da Tesla 1 para 1 no vencimento. E os títulos públicos pré-fixados garantem o seu capital protegido no vencimento. Porém, se você sair no meio do caminho do fundo, você vai ter a marcação a mercado da opção do derivativo em Tesla e a marcação a mercado dos títulos públicos. Então, não necessariamente, se as ações da Tesla tiverem subido 300%, você vai estar recebendo 300%. Pode ser que você esteja recebendo 100% ou 50%, não dá para saber porque é marcação a mercado de derivativos no meio do caminho, tá? Mas o que você vai estar vendo? O que estiver subindo ou caindo, a cota do fundo menos 2%. Então, assim, o capital é protegido e você acompanha 1 para 1 a alta da Tesla no vencimento. Como acesso a esse investimento na Tesla que a gente está falando tanto aqui, Maite? Primeiro, se você não é cliente XP, preenche os dados aqui embaixo, logo aqui embaixo. Preenche seus dados, abra sua conta. O investimento é até dia 23 de novembro. Ah, depois eu faço. Depois você vai perder a oportunidade. Imagina investir 15 mil. Já teve uma pergunta aqui anteriormente, na quarta-feira, que era: de repente eu ponho 15 mil reais, será que eu vou conseguir comprar um carro da Tesla? Pode ser. Em 3 anos? Pode ser. Imagina, você recebeu 100 mil, vou poder comprar um carro desse. Daqui a 3 anos vai estar mais barato o carro, tudo isso. Então, uma valorização. Aquele dinheiro assim, fala: pô, não vou mexer, vou usar durante 3 anos, não vou precisar desse dinheiro para investir. Mas como é que fica o investimento diretamente aqui no site, Maite? Então, você entra na parte investimentos, fundos de investimentos, e aí você procura lá o XP Capital Protegido 15. Não vai ter o nome da Tesla no fundo, tá? É XP Capital Protegido 15. Isso. Aí, como até falou o José da Silva, FIM, no finalzinho ali, Fim. é esse mesmo, da Tesla. O pessoal perguntou também de energia elétrica versus petróleo, se sai mais barato. São os painéis solares, vai sair, né? Hoje você constrói uma casa, eu estava falando isso, teria que ser painel solares e também para reter a água da chuva. Então, só de ter painéis solares, em 6, 7 anos você recupera o seu investimento que vai durar 30 anos. Vai ser a mesma coisa do carro elétrico, né? Ah, a energia elétrica é mais cara do que petróleo? Depende aonde, depende qual é a energia elétrica. É um ciclo virtuoso, né? É isso, quanto mais vende, mais escala, o custo diminui e assim vai indo, assim que muda a tecnologia, né? Isso. E se você, a produção falou, não tem conta, abra aqui, preencha aqui embaixo os dados e oportunidade, gente. A gente sabe, vocês sabem disso aqui, para falar de algum produto bom, a gente fala, chama atenção. E o que destacou aqui o Homer Simpson, o pulo do gato é ficar até o fim. O pulo do gato é entrar e depois levar até o final. Vale a pena sim, né? Acho que só vale destacar de novo essa questão que a Maite falou. Você que gosta do case, é um case interessante, pode dar uma porrada, assim, mudança de tecnologia. Mas se você quisesse fazer esse investimento normalmente, você teria que juntar um montante muito maior, enviar para fora, pagar imposto, ficar correndo risco de dólar e também o risco da ação. Se a ação cair, você vai perder. E aqui é ticket mínimo baixo, 15 mil, não tem variação de câmbio e capital protegido, tá? É isso. Bater em morto. A gente vai falar, eu preferia variação de câmbio. Se o câmbio cai, né, daqui a 3 anos, não queria essa variação. Então, assim, já teve pergunta mais aqui. Perguntaram explicar melhor como é que é o Come Cotas, porque ele não sabe direito isso, e também que o José da Silva ele já leu lá, ele entrou, perguntou e já leu. Poxa. Ali aparece, na página está com limite de PL médio de 12 meses, para quem tirar antes de 3 anos. Mas, para ter o rendimento completo, é preciso esperar 3 anos? Sim, para ter o rendimento completo é preciso ficar até o final dos 3 anos, tá? Aí você vai ter a rentabilidade 1 para 1 do que subiu a Tesla ou o seu capital protegido caso a Tesla tenha caído. O Come Cotas, gente, é um imposto de 15% que ele incide sobre a rentabilidade, né, se positiva de um fundo todo o último mês de maio e último mês de novembro, tá? Então, por isso que eu digo, você vai estar, é uma antecipação, de uma certa forma, uma antecipação, né, do imposto de renda. Então, você vai pagar, se o fundo tiver com a cota positiva, nos últimos dias de maio, nos últimos dias de novembro, nesses 3 anos, vai ter pagamento de Come Cotas aí no meio do caminho, tá? Isso, aí o pessoal falou isso. A gente explicou aqui. Vamos lá, mas eu acho que é mais ou menos
isso aqui, não teve acho que pelo menos mais pergunta, José da Silva aqui, mas acho que extremamente relevante, um produto interessante. E eu lembro que no Facebook chamaram, o Zuckerberg lá chamou 9 alunos, né, estudantes junto com ele, só 2 investiram, um brasileiro, o Eduardo Saverin, e mais um outro, que hoje são bilionários. Quem diria. E aí imagina que naquela época eles tiveram que colocar algum dinheiro, eu quero ser sócio, mas tem que colocar alguma coisa, né? E não tinha retorno garantido de nada, você podia colocar o dinheiro e perder. Ah, mas era pouco naquela época. Depende, né? O pouco é muito relativo. Você está numa faculdade estudando, qualquer 1.000, 2.000 é muito, não é pouco, é muito. Então, nesse cenário aqui agora, você está investindo 15 mil e investir, a ação caiu, está valendo 1 centavo, não, mas eu recebo os 15 mil. Ah, mas eu perco a inflação. Não dá para ter tudo, aquilo que a gente discutiu. Pô, imagina você ganhar tudo que for maior, é o melhor dos mundos. Mas você está investindo em renda variável, sem ter cap, 1 para 1, o que subir você leva para casa, e outra, se perder, você leva o que você investiu. Extremamente importante e relevante citar isso aqui. Então a gente vai olhar daqui a 3 anos, espero que vocês estarão felizes, a gente também, por ter vendido um bom produto, e espero que dê certo, obviamente, esse carro elétrico. Fica aqui a mensagem. Não é isso? Isso aí. O pessoal perguntou, o imposto de renda é normal, o imposto de renda é de fundo mesmo, e ela já citou a parte do come cotas. Primeiro, queria agradecer, se tiver algum dado mais relevante aí, Maite, que a gente esqueceu de abordar, você pode passar aí, por favor, pra gente, a gente também vai encerrar em seguida o programa. Ok, gente, obrigada. Então, lembrando, a taxa de administração do fundo é de 1% ao ano, mas ela está já incluída dentro do capital protegido do fundo. Então, se tudo der errado no vencimento, a taxa de administração está incluída no capital protegido, tá, gente? Então, esse é um ponto importante para falar para vocês sobre o fundo. Bom fim de semana para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do produto. Isso. Teve só uma pergunta, aí você me passa aqui, eu respondo, né, que agora por último entrou aqui. Como é que está o levantamento do fundo? O Barbosa está perguntando. Ele falou que a princípio a meta era de 15 milhões. Se não atingir, não vai para frente o fundo, ele não abre? Sim, a gente não vai conseguir abrir se o fundo não atingir 15 milhões, mas a gente acredita que vai atingir, com quem a gente tem conversado, tem gostado bastante do produto, né? Só que as captações, elas realmente começam mais forte, o pessoal começa, tá entendendo o produto, a gente tá ligando, mostrando o produto, né? E as captações estão começando mais forte agora, semana que vem. São 3 semanas, né? Então, dia 23 de novembro, acabam as captações, vocês têm aí 2 semanas para investir ainda no fundo. É isso aí, então fica aqui claro isso, extremamente relevante. Obrigado, Maite. Tenho certeza que vai ter, o fundo vai ficar de pé, vai ter mais de 15 milhões, vai ser um recorde, um sucesso. Você está vendendo uma ação com, né, proteção. Fora isso, não é aquela ação, pode ter upside, não. Uma ação que é difícil até mensurar qual é o upside da ação, né? Capital protegido, eu acho que a principal vantagem, o principal encaixe é nessas ações que podem dar uma porrada ou virar pó. Isso. Porque na parte de cima você participa, na parte de baixo não. Então, esse é o ponto, porque se eu entrasse com compração e ela quebra, não dá certo. Pô, vou receber o que para casa? Você falou para eu comprar, eu botei 100 mil, não tenho nada. E aí já é o contrário, né? Coloquei e ela bomba. Isso aí, faz todo sentido. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradece a participação da Maite especial. Ela deve voltar também semana que vem para vender mais. Daqui a pouco ela não aparece mais, porque vai ter tanta gente aplicando que não vai ter, vai precisar mais. Não vou ter tempo, pois é. Mas obrigado pela participação de todos. Um excelente final de semana e a gente volta segunda-feira a partir das 9h45 com a nossa reunião matinal. Um grande abraço a todos, até lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Olá, eu sou o Celso Plácido, estrategista-chefe da XP, e convido a todos a investirem no maior shopping financeiro do Brasil, a XP Investimentos. Preencha os dados aqui abaixo, é bem fácil e rápido. Um abraço.